Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quinta-feira, 5 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje, começando pelo tempo, porque nós teremos mais um dia de chuva forte no sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná. Inclusive, ao longo da edição de hoje, nós vamos compartilhar, mostrar aqui para nossa audiência também todos os vídeos que nós recebemos ontem em diversas regiões, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e estado do Paraná também tiveram chuva forte e queda de granizo. A gente vai detalhar essas informações ao longo da edição dessa quinta-feira. E no dinheiro, nós estamos de olho no café, lá no mercado internacional, que sobe mais de 3% no pregão de hoje. Claro que esse é um assunto para Bruno Labs, que daqui a pouquinho participa conosco para trazer essas informações. Bom, mas já que nós falamos de clima, já vamos para São Paulo conversar com Sérgio Braga. Sérgio Braga, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo à edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Já queria saber com você como é que está o clima aí em São Paulo, Sérgio? O tempo está bem lusco-fusco, como dizem alguns, né? Só sai alguns fechinhos assim de sol, mas a maior parte do tempo, inclusive nessa manhã, o céu permanece encoberto. Boa tarde para você, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Parcialmente encoberto, ora totalmente encoberto, a temperatura na faixa dos 25 graus, aguardando chuva. A expectativa é de que pelo menos o tempo permaneça assim, nessa oscilação muito forte de temperaturas durante a madrugada e ao longo do dia, uma característica do próprio outono, que já está quase se despedindo. Dia 20 vem aí o inverno com outras informações. Destaque, inclusive, da Folha de São Paulo, mostrando sobre o clima hoje, que tem último dia de calor. Portanto, 25 graus hoje, depois começa a despencar a temperatura com a chegada de uma nova frente fria, que promete, né, os termômetros baixar muito, não só na região sul, sudeste, até mesmo subindo para parte da região amazônica. Fernanda? É isso mesmo, Sérgio. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um mapa também que mostra exatamente essa situação, essa chegada dessa nova frente fria também que vai derrubar as temperaturas a partir do domingo, dia 8 de junho. Mas para a gente começar muito bem a edição dessa quinta-feira, vamos chamar aqui a nossa bandeira, que vocês já estão acostumados, é tão linda, representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força do produtor rural, da produtora, das famílias que estão no campo produzindo o nosso alimento. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira está no ar. E nós já começamos a nossa edição com os destaques dos nossos analistas. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro! Mercadão técnico hoje lá em Chicago. O dia começou com liquidação de soja, compra de milho e trigo. Agora no meio-dia a soja provavelmente vai trabalhar na linha levemente positiva, invertendo as posições, vendendo alguns contratos de milho talvez para comprar soja. Técnico lá em Chicago e aqui no Brasil, poucas novidades hoje. As cotações estão muito parecidas como ontem. Segue mostrando prêmios melhorados, os prêmios estão melhorando, tem que ficar de olho nos prêmios. Tem chuva aí para o fim de semana, na parte leste do cinturão. Tá chovendo e na parte oeste e parte
parte de Illinois ali com pouca chuva hoje. Mas aí no fim de semana vem mais chuva. Será que semana que vem tem mais pressão positiva de clima? Estamos no mercado climático. Junho e julho é mercado climático. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Espero vocês. Segue com o nosso destaque para a chuva, principalmente agora no Paraná, nesses próximos dias, e o frio que vai chegar semana que vem. E chovendo bem em São Paulo e Mato Grosso do Sul para a época do ano. Detalhes na previsão. No mercado da pecuária, a oferta restrita dá o caminho, a toada para os preços nesta primeira semana do mês de junho. Alta em todas as praças pecuárias, estabilidade em algumas, a expectativa é de que a oferta continue limitada e, por parte dos frigoríficos, aumentem os preços oferecidos aos pecuaristas nesse momento. O mercado futuro sinaliza negociações mistas, mas mesmo acima dos R$ 330 para o vencimento futuro agosto, R$ 331,50, o setembro, R$ 334,40. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes a respeito do mercado da pecuária, nessa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando, Fernanda. Fernanda, para hoje, aqui no Tempo e Dinheiro, eu tenho duas novidades para você. Primeiro é a volta do meu amigo Esopo, com as suas fábulas fabulosas, daqui a pouquinho. E no meu comentário político, eu estou doando 2 paçoquinhas para quem adivinhar o que Lula foi fazer em Paris. É um instante só, a gente volta já, Fernanda. Bom, vocês viram, né? João Batista Olive estará conosco daqui a pouquinho, mas enquanto isso, já vou chamar Sérgio Braga para a gente fazer o nosso tradicional giro das cotações aqui, saber como é que se comportam os mercados no pregão dessa quinta-feira, né, Sérgio? Um dia positivo para a soja, menos para o milho na Bolsa de Chicago. Mas vamos conferir detalhes tanto da Bolsa de Chicago quanto da Bolsa de Nova York, negociações. Agora, até o milho subiu, vinha no negativo, agora passa a operar do lado positivo. Soja vem a $10,49 mais 13,5% de alta. O milho a $4,39,62, 0,14% de alta. Tem o trigo negociado também em Chicago. Agora a alta de 0,35% a $5,45,90. Em Nova York, o café sobe. E sobe, deu uma estilingada, olha, 3,89% de alta, ajuste de posições e de olho principalmente na safra aqui no Brasil. Né? Será que vem ou não uma safra com bons grãos? Aí que está. $3,59,33, demanda prevalecendo também no mercado do café. Em Nova York, sobe 3%. O café robusta na Bolsa de Londres não aparece na tela, mas a $4.588 por tonelada. Açúcar recua 0,48% a 16,67%. Algodão 65,36%, alta de 0,57%. Petróleo $63,53, 1,08 ou 1,10% de alta. Ouro a $3.376,35, recua 0,68% no movimento da chamada realização de lucros depois da alta de ontem. Quanto ao mercado cambial, vamos acompanhar. Dólar, nesse momento, recua 0,68% a R$ 5,59 mais 80. Dólar em queda e índice Bovespa. Vamos dar uma olhadinha? 137.043 pontos, 0,03% de alta estabilidade, portanto, para o índice Bovespa. Piscando mais uma vez, nós vamos acompanhar como está o mercado da soja. Está aí 0,49 de alta, o vencimento mais curto, julho, $10,49 mais 13. Café em Nova York, 3,76% de alta, $3,59 mais 18. Quanto ao mercado do boi gordo, esse dá sinais positivos. Ao que tudo indica, a faca inverteu de mão, Fernanda. Agora passa às mãos dos pecuaristas que não aceitam qualquer oferta por parte dos frigoríficos, não. Lá na B3, o junho segue a R$319. Julho 328, agosto 331 e setembro 333,95. Daqui a pouco a gente traz mais informações, cotações atualizadas do mercado e também as análises direto do CPE e também da HN Agro conosco, Fernanda. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouco você volta conosco para trazer todas essas informações. E como vocês já viram no início da edição de hoje, nós temos o retorno das Fábulas de Esopo com João Batista Olive. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Fernanda, veja quem está de volta hoje. O Esopo, meu velho amigo Esopo das fábulas fabulosas.
Muita gente aqui do Tempo e Dinheiro dizia assim: ô João Batista, volte com as fábulas do Esopo. Então, a partir de hoje, voltaremos, né, com a fábula desse filósofo da Grécia Antiga, que viveu cerca de 450 anos antes de Cristo, e deixou um legado de inteligência e de comunicação que é muito importante para os dias de hoje. Então, retomando, Fernanda, vamos, amigos do Tempo e Dinheiro, a fábula fabulosa de Esopo de hoje, que tem por título O Gato e o Galo. Um gato, disse Esopo, queria ter uma boa razão para devorar um galo que caiu em suas garras. À noite, disse o gato, teus gritos não deixam os homens dormir. O galo se defendeu, mas, seu gato, esse é um serviço que lhe presto quando canto, chamando os homens a seus deveres. Acordem! O gato não se abalou e acusou o galo de ultrajar a natureza por não respeitar nem a mãe nem as suas irmãs. O galo respondeu, mas isso se reverte mais uma vez para o bem dos meus patrões, os homens. Eles assim têm ovos em abundância. Mas não serviu de argumento porque o gato comeu o galo mesmo assim. Moral da história segundo Esopo. Os pretextos especiais de nada servem quando o celerado desavergonhadamente está decidido a fazer o mal. Esta fábula eu estou endereçando ao cidadão Jair Bolsonaro para ele se preparar, porque não há argumento, Fernanda. Inevitavelmente, parece que esse é o caminho. Bolsonaro será preso, por mais que tenha argumentos em contrário. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos hoje, aproveitando os ensinamentos do Esopo. Amanhã a gente volta, Fernando. Muito bom, João. A gente vai acompanhar mais uma nova fábula amanhã também. Bom, mas dando continuidade à edição dessa quinta-feira, nós temos agora o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem para 199-9813-2915. São 7 dias grátis para vocês aproveitarem, participarem dos grupos e terem acesso a todas as informações de clima, são as informações, análises e também tendências para os mercados. Nós temos os valores dos prêmios atualizados e também as cotações em tempo real e muito mais. Então, assim, não tem desculpa para você não ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Repetindo, o número na tela, é só enviar uma mensagem para 199-9813-2915. Nós esperamos todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e para a gente olhar um pouquinho das notícias, nós vamos agora ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Estado do Pará proíbe entrada de aves e ovos férteis de estados com gripe aviária. Boi Sepeia, maior interesse comprador e oferta mais restrita estabilizam os preços. Suínos, apesar de quedas no fim de maio, média mensal se sustenta. Cenoura Sepeia, cotações recuam pela segunda semana consecutiva em Irecê. Citros Sepeia, clima frio do fim de maio e começo de junho atrapalha consumo de frutas. E claro que nós também estamos de olho e acompanhando as informações da política e economia aqui no Brasil e também no mundo todo, e é isso que a gente vai acompanhar agora. Folha de São Paulo, Trump diz que Putin vai revidar ataque. Estados Unidos temem risco nuclear. Na Folha de São Paulo, Putin conversa com o Papa Leão XIV e acusa a Ucrânia de apostar na escalada do conflito. Ainda na Folha de São Paulo, INSS negou irregularidade e Ministério Público Federal arquivou denúncia sobre fraude da CONTAG em 2022. Ainda da Folha de São Paulo, Interpol se negou a incluir bolsonaristas na lista vermelha de procurados em reveza Moraes. Ainda da Folha de São Paulo, governo Trump sinaliza negar
pedido de extradição de Zambelli, que cogita ficar nos Estados Unidos. Na Folha de São Paulo, Minas Gerais, Zema diz que a existência da ditadura militar é, entre aspas, questão de interpretação e promete indulto a Bolsonaro. Na Folha de São Paulo, PL aciona Supremo contra aumento do IOF e diz que decretos de Lula são inconstitucionais porque extrapolam caráter administrativo. Folha de São Paulo, Lula leva 8 ministros e diretor-geral da Polícia Federal em viagem à França. Ainda na Folha, Lula e Janja são recebidos por Macron e Brigitte em Paris. Na Folha de São Paulo, viagem de Lula e de parlamentares a funeral do Papa Francisco envolveu mais de 90 pessoas. No Jornal Globo, Genial Quest, Lula tem reeleição rejeitada por 2 em cada 3 brasileiros e vê direito a acirrar disputa para 2026. Ainda no Jornal Globo Pesquisa Genial Quest, desaprovação de Lula no Sudeste representa o dobro do percentual de aprovação. Da Folha de São Paulo, pesquisa eleitoral, ainda sobre a Quest, Lula empata com Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite em segundo turno para 2026. No antagonista, pesquisa Quest, Michele e Tarcísio lideram entre os nomes da direita para 2026. Da Folha de São Paulo, impopularidade de Lula torna mais cara a fatura no Congresso e afasta apoios à reeleição. E do Estadão, entre aspas, Brasil é o país do futuro que nunca se realiza, diz Nuriel Rubim, economista que previu a crise de 2008. Inclusive, sobre essa questão de impopularidade do Lula, nós temos agora o editorial do João Batista Olive. Ganha uma paçoquinha quem disser o que o Lula foi fazer em Paris. Ganha 2 paçoquinhas quem disser qual é a serventia dessa viagem de Lula e de Janja em Paris. A manchete está aí. Lula está sendo recebido pelo Macron, com honras e galas do governo francês, e até agora a gente não sabe qual é o motivo desta viagem, feita com o dinheiro do povo. Porque é importante dizer, se Lula e Janja querem ir a Paris, que vá, mas com o dinheiro deles, não com o dinheiro do povo sofrido do Brasil. Segundo consta, Janja está levando na sua comitiva 5 costureiros brasileiros de alta costura para mostrar para o povo francês, para o povo, o pobre povo da França, como é que o povo brasileiro se veste bem. Alta costura brasileira sendo mostrada em Paris com o nosso dinheiro. E também temos a informação que no jantar de gala haverá uma cantora brasileira que está sendo paga a mais de R$150 mil para fazer uma apresentação nesse Brasil quebrado. Então é por isso que a gente vê que faz sentido as manchetes, as notícias e até mesmo charges mostrando que Lula está pequeno em relação às necessidades. Virou um anão político nesse momento, ou a pessoa que está sendo responsável para conduzir os destinos do Brasil. As pesquisas mostram, a pesquisa Quest de ontem, vamos repetir, vamos pegar um destaque. Olha o detalhe aí. Desaprovação de Lula no Sudeste representa o dobro da aprovação. Então, tem de cada 3 pessoas, 2 desaprovam o Lula e só uma aceita o Lula como presidente da República. Tem mais. Veja esta outra manchete. A impopularidade de Lula torna mais cara a fatura e afasta apoios para a reeleição. Essa é uma análise da Folha, que eles estão dizendo o seguinte, que é da praxis política, do ser político, cheirar, perceber para onde muda o vento. E os ventos da política mudaram. Então, todo político, o prefeito, o vereador, que fala com o povo,
sabe que os rumos da política brasileira já mudaram. E eles estão se afastando, ao ponto da análise da Folha estar dizendo que os políticos do Centrão estão se afastando de Lula e não querem ser vistos com ele, muito menos fotografado. Ou seja, Lula, nesse instante, se transformou numa pessoa tóxica, distante, ausente dos destinos do Brasil. Nariel Gulbini, o prêmio Nobel da Economia, um homem aceito como uma cabeça pensante da economia do mundo, veio ao Brasil dizer que o Brasil é o país do futuro que nunca se realiza. Nós estamos sem futuro, disse o senhor Gulbini. Eu concordo. Por isso, mais do que nunca, a nossa posição aqui no Tempo e Dinheiro é em defesa da liberdade, em defesa do agro, mas nesse instante, acima de tudo, porque a gente não aguenta mais, até o ano que vem, até as eleições desse governo, nós pedimos, exigimos o impeachment de Lula já. Bom, e aqui é Tempo e Dinheiro, mas hoje nós vamos inverter, vamos falar primeiro do dinheiro. Então a gente vai falar das notícias da soja com Wlamir Brandalize a partir de agora, e aí a gente já começa então com as cotações. Vamos mostrar como é que estão os preços lá na Bolsa de Chicago, Gleidson. A gente tem então o contrato julho 25 a 10,46, subindo 0,24%. Temos todas as posições nesse instante também para compartilhar com a nossa audiência. O julho 25 a 10,49,25, o agosto a 10,43,75, setembro 10,23 e o novembro a 10,31,25, o mercado subindo nesse instante entre 4 e 6 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira nós temos também a nossa referência julho 25 a 23,12, subindo 0,48%, agosto e o setembro sem referências nesse momento. Agora sim, vamos às notícias da soja com Wlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Hoje, só para a gente contextualizar, Wlamir já vai pegar o avião daqui a pouquinho para voltar, por isso que ele entrou um pouquinho mais cedo conosco, mas muito obrigada, Wlamir, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Lá, hoje um dia um pouco mais animado. Chicago começou negativo, agora já reverteu. O ambiente melhorou, né, um pouco. Ô, Wlamir. Continua subindo pela escada, só para começar a conversa. Muito bom. Tá na escada, ó, subindo degrau em degrau. Muito bom. Ô, Wlamir, e aí a gente pode considerar que para essa subida pela escada, a gente tem aqui ó, uma informação que acabou de chegar. Trump e Xi Jinping conversam por telefone. Positivo para ambos os países, diz o presidente americano. Como é que foi essa conversa, Wlamir, e como é que o mercado olha para essa conversa? A cada dia que passa, a gente está um pouquinho mais próximo desse acordo? Olha, o acordo, como aconteceu no mandato anterior do Trump, ele veio depois um debate aqui, bate ali, né? Uhum. Na realidade, os representantes dos dois países tinham conversado há 3 semanas atrás aí para fazer uma parada das tarifas aí por 90 dias e agora começa a se negociar efetivamente. Hoje nós temos 2 notícias que estão ajudando a soja. Aliás, são 3, vamos considerar. Tem essa questão da conversa do Trump com o presidente chinês, lá, o Xi Jinping. Então, isso acaba apelando positivamente e derrubando o dólar no mercado mundial. Então, isso é positivo para as commodities. Outro fator importante que está pesando hoje, depois de muito tempo, aí, a China comprou um navio de soja semana passada nos Estados Unidos. Então, esse é um fator que também não estava acontecendo. Um navio só. Porque o normal é comprar de 4 a 6, 8 navios por semana. Ela comprou 1. Então, a China acabou dando um sinal assim positivo. Talvez por isso que o Trump ligou lá para agradecer que comprou um navio, Fernando. Diz, seguinte, obrigado, comprou um navio a semana passada de soja aqui nos Estados Unidos. Ele levou 65 mil toneladas.
E outro fator que continua sendo e vai continuar nas próximas semanas é o mercado climático, né? Nós tivemos uma redução de chuvas entre ontem e hoje na faixa mais a oeste do cinturão, aquela região de Iowa, uma parte de Illinois e parte das Dakotas, e ainda está chovendo bastante ainda hoje, ali se a gente olhar na parte de Indiana, na parte mais a leste. Mas a questão é que no fim de semana volta a chover por lá, né? Isso é um fator que a gente tem que acompanhar, né? Se essas chuvas ganharem forças, trazerem volume, vai prejudicar os produtores, porque até segunda-feira faltava 5 milhões e 400 mil hectares de soja para plantar. E está estourando a janela de plantio deles, que termina nessa semana. Semana que vem em diante já é uma janela, vamos dizer assim, considerada técnica, mas já é um risco que cresce, né? E vai ficar aí provavelmente uns 3 milhões de hectares para plantar fora da janela melhor deles. Uhum. Isso é importante para as estimativas de safra, né? Semana que vem tem USDA, na próxima quinta-feira, dia 12, né? Vamos ver se o USDA já começa a mudar alguma coisa da projeção, né? A safra projetada é 118,1 milhões de toneladas, o ano passado colheu 118,8, mas o ano passado as lavouras começaram muito melhor, esse ano estão começando inferiores, perdendo qualidade, tá? Inferior ao ano passado. Então isso está pesando, o mercado de Chicago começou com 2, 3 pontos de baixa, até 4 pontos em algumas posições, e agora reverteu, né? Agora já está trabalhando de 5 a 7 de alta e o mercado um pouco mais otimista em cima desse conjunto de fatores. Mas o mercado climático, ele é importante a gente acompanhar ele, porque ele vai ter peso aí nas próximas semanas e pode ajudar não só o produtor americano que estava esperando esse acordo e a volta da China, como também vai poder ajudar aí o mercado global. E aqui no Brasil, ele está andando em paralelo porque os prêmios têm melhorado. Então, o que às vezes cai lá em Chicago, o prêmio melhora. E hoje, com Chicago em alta e prêmio melhor, o que está sendo negativo é o dólar, né? O dólar está seguindo a receita mundial, aí, que hoje é dia de calmaria, o mercado perdendo 5,60, mas já está muito perto do fundo do poço, né? Porque aqui dentro nós temos problemas muito mais graves do que lá fora. Então, o dólar, o produtor tem que ficar desconfiado. Com o dólar abaixo de 5,60 é interessante começar a correr atrás dos insumos, porque a hora que o Lula voltar para o Brasil, talvez o dólar volte a subir, Fernando. Boa dica para o produtor. Ô Vlamir, mas só para a gente fechar Chicago, a gente termina então com um ambiente um pouco mais otimista essa semana e o senhor já trazendo que na próxima semana nós poderemos ter um pouco mais de emoção. Relatório do SDA de oferta e demanda na quinta-feira, dia 12, mas na segunda-feira nós também podemos ver o SDA trazendo alguma coisa em relação a esse índice de lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos, sem contar o clima, né, Vlamir? Então, assim, produtor tem que ficar atento na próxima semana que pode ter novidade. A semana que vem pode ter novidade, e pode ter novidade boa, né, Fernando? Sim. Pode ter novidade que dê suporte para as cotações, né? Porque a gente conseguiu aí trabalhar agora, se a gente olhar aí o setembro está acima de 10,20, então ele conseguiu furar aí o 10,20, isso é boa notícia, né? E eu olho agora com alguns fatores novos que possam aparecer, ele pode saltar para 10,30, e as posições aí em geral, daí depois todas as outras vão trabalhar acima de 10,5. Então o mercado, ele é técnico e com um viés aí de alta, faltando alguma notícia nova, entrando notícia nova e positiva, nós vamos ver as cotações aí, quase todas elas trabalhando acima de 10,5, e as mais longas ali pensando já o julho de 2025, 26, talvez tentar olhando aí perto dos $11. O ambiente existe e tem essa possibilidade. Agora, o Vlamir, como é que estão os preços hoje para o produtor, fazendo essa conta, né? Dólar caindo, mas a gente tem o prêmio melhor para o produtor brasileiro e também Chicago com uma leve alta nesse instante. Como é que estão os valores hoje para os nossos produtores? Olha, os produtores hoje de manhã estavam encontrando o mercado de balcão muito parecido como ontem. Alguns balcões recuaram 50 centavos em função do que o dia começou com Chicago até 5 de baixa, né? Então, alguns balcões estavam em leve queda, porque estava Chicago e dólar em baixa de manhã. Agora, à tarde, os balcões devem trabalhar na estabilidade, porque essa alta de Chicago e a ajuda do prêmio acaba tirando um pouco dessa força negativa do dólar de 0,8% de queda nesse momento. Então, o ambiente do produtor provavelmente vai trabalhar durante a tarde muito parecido como estava ontem. E continuamos vendo poucos negócios, Fernando, porque o ritmo dos negócios ainda está lento, né? Até agora de manhã a gente estava fazendo uma avaliação
Nesse momento temos cerca de 108,3 milhões de toneladas negociadas, ou seja, comercialização andando, mas andando pouco nessa semana. E ainda tem um grande volume de soja ainda para negociar. Então, esse é o ponto importante, né? A soja negociando, volumes menores na semana, mas se a gente olhar o ritmo do volume, ele continua recorde, né? Porque 108 milhões de toneladas, um pouco acima, negociadas até agora, nunca aconteceu. Sempre a gente estava a média da comercialização da safra, nesse momento, é 60%. Só que sempre a nossa safra foi menor do que os 170 milhões que estamos escolhendo. Nós escolhemos sempre safra perto de 150 ou menos, né? 150 e poucos milhões. Automaticamente estamos com o recorde de negócio, de volume, mas ainda temos grandes volumes para negociar, né? Tem muita soja para negociar ainda. Temos mais de 61 milhões de toneladas na mão do produtor. Agora, ô Wlamir, só para a gente encerrar no caso da soja, a gente pode ter melhores oportunidades na próxima semana, se tiver alguma novidade realmente consolidada. Enquanto isso, outra dica para o produtor é dólar abaixo de 5,60, é hora de fazer esse travamento para os insumos da nova safra, né, Wlamir? O dólar nesse nível é um dólar barato, a gente considera barato para o produtor buscar e não deixar para comprar os insumos na última hora, porque provavelmente nos próximos meses nós vamos ver aqui dentro, como o João sempre está falando aí, uma pressão muito grande frente ao governo, né? Que o governo não consegue controlar as contas. Essa viaginha lá para a Europa, lá para a França, vai gastar mais um monte, né, de dinheiro público, e automaticamente a chapa vai começar a esquentar lá em Brasília, né? Isso normalmente pode trazer pressão sobre o dólar, e daí o produtor tem que pagar de novo 5,70, 5,80, talvez lá na frente, e ele podendo comprar abaixo de 5,60 hoje. Então fica de olho, faz uma relação de troca, vê, o câmbio recuou, está com um câmbio barato nesse momento, e esse momento ele é um efeito basicamente dessa negociação que voltou a aparecer entre China e Estados Unidos. Mas posteriormente nós vamos ter a situação Brasil ganhando força sobre o dólar. Com certeza. Bom, Wlamir, para a gente otimizar aqui, vamos falar do mercado do milho. Antes de chamar a nossa vinheta, vamos aos preços do milho lá no mercado internacional. A gente já tem essa referência para dividir com a nossa audiência. O milho, então, na Bolsa de Chicago nesse instante, o julho 25 a 4,38,25, com leve queda nesse instante, o setembro a 4,29,75, dezembro a 4,46 e o março 2026 a 4,61,50. Mercado ali subindo nas posições mais distantes, entre 1 e 2 pontos nesse momento. Aqui na Bolsa Brasileira nós temos a nossa referência também, o julho 25 a 64,10 com 0,03% de alta. Enquanto isso, setembro a 65,17, novembro a 68,47 e o janeiro 26 a 72,08. Mercado trabalhando em queda nessas posições também mais longas. Bom, agora sim, a gente vai para as notícias da soja, notícias do milho com Wlamir Brandalize, um oferecimento da ferramenta Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Wlamir Brandalize, como a gente pode analisar esse comportamento das cotações do milho também, começando lá na Bolsa de Chicago? Olha, vamos pegar Chicago. Chicago ele veio desde manhã, estava em alta, né? Depois ele acabou indo perto da linha levemente negativa, o pessoal vendendo milho e comprando soja. Agora reverteu, né, novamente na linha positiva, né? Mas em cima dos fundamentos dele, né? Porque ele não está olhando muito a questão China. A China não é importante para a milho americana, nem para Chicago, mesmo sendo um grande importador. Mas a safra americana ainda falta mais ou menos 2 milhões de hectares para plantar, já está muito fora da janela. Então, isso o mercado vai começar a olhar, né? Porque estamos no mercado climático, excesso de umidade, a qualidade do milho nesse ano está inferior ao ano passado. Então, isso é suporte. Dá para ver que a posição setembro está beliscando aí os 4,30, né? Tentando sair dos 4,20 para os 4,30 em diante, porque existe fundamento para isso. Se a gente olhar a posição julho 27 lá na Bolsa,
que está aberto aqui para mim, já está beliscando os 5 dólares. Então, é sinal que o mercado vê milho melhor para frente, melhor em 2026 e melhor ainda em 2027, porque vai seguir com quadro de oferta e demanda negativo, ou seja, vai ter produção menor que o consumo e nós vamos consumir estoques. Então, isso é fator que dá lastro para o milho seguir aí com ganhos lá na Bolsa, né? E em cima de demanda, exatamente, demanda e a oferta limitada que não consegue atender a demanda. Então, isso que pesa. E tem mais um fator aí, essa conversa do Xi Jinping com o Trump aí, talvez venha aparecer até compra de milho pela China, de milho americano nessa safra aí que eles vão colher aí de setembro em diante, porque, pelo que a gente está sabendo ali, aquelas regiões produtoras de milho lá na China, plantio lá está em 95% das áreas já, mas tem lavoura sofrendo, teve lavouras plantadas aí mais dias, sofreram com o clima, estão sofrendo, está muito calor, temperaturas muito altas, a umidade está muito baixa, a água para irrigação está limitada, ou seja, a safra lá do chinês, que era projetada em 290 milhões de toneladas, agora se aponta que talvez não chegue a isso. E eles devem consumir perto de 330 milhões de toneladas. Então, há um déficit gigantesco entre a produção e o consumo na China. E eles vão consumir estoque, porque eles têm grandes estoques, mas, ao mesmo tempo, eles vão ter que importar mais milho, né? É isso que eles estão de olho também. Milho brasileiro, sorgo brasileiro, milho americano, porque eles vão continuar em crescimento de demanda, né? Isso é importante para o mercado de Chicago. E se a gente olhar, Fernando, aqui no mercado brasileiro, você está mostrando a B3, ela está tentando ficar meio estável, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Está tentando criar uma base, né? E essa base ela está tentando criar porque o mercado de Porto também está mais estável, né? O mercado de Porto aí, 65, 66 no agosto, ele não está querendo descer abaixo disso. Porque segue comprador, os prêmios estão favoráveis e positivos, e como o Chicago tem dado apoio, o mercado de Porto não tem recuado. Então, isso dá suporte aí para o mercado da B3 tentar se firmar aí nesses níveis, mas ainda existe uma pressão que vem negativa, porque até agora, Fernando, temos 3% a 3,5% da safrinha colhida, né? E é uma safrinha recorde, vem muito milho aí, e esse milho vai chegar depois do dia 25 de junho agora, até 25 de julho. Nesse período, nós vamos ter umas 60 milhões de toneladas colhidas em questão de um mês, que é mais do que a safra da Argentina e do Paraguai e do Mercosul juntos. Então, é muito milho para chegar depois do dia 25 até 25 de julho. E esse momento nós vamos ter falta de armazém, vai ter todo o problema de logística, e muitos produtores ainda têm para vender, né? Porque até agora a comercialização do milho ela estaria aí perto de 40%, 42%, 45% no máximo. Quem está na frente é o Mato Grosso, acima de 50%, mas tem muito milho para negociar. E esse milho ainda vai fazer efeito aí sobre as cotações do mercado. No momento, ele está tentando criar estabilidade, porque Porto continua dando condições. Mas o carrego do milho aí para vender o milho lá em novembro, dezembro, janeiro, ele acaba influenciando na cotação para o produtor, aí, que ele que precisa vender logo depois da colheita, né? É juros de 2% ou mais ao mês que é descontado do produtor nesse milho que ele vai vender imediatamente, e é um milho que talvez tenha que ser embarcado lá no fim do ano, né, Fernando? Ô, Wlamir, agora uma dúvida, né? O senhor falando que a gente tem entre 3% até 3,5% dessa safrinha, né? Dessa segunda safra colhida até esse momento. A gente olha para a previsão climática, a gente está com muita chuva, né? Principalmente no sul do Brasil, em especial o estado do Paraná. Ontem nós tivemos queda de granizo em várias localidades. O mercado olha com algum tipo de preocupação ou nesse instante não? As lavouras já estão realmente consolidadas? O máximo que pode acontecer é um atraso desse trabalho no campo, Wlamir? Olha, boa pergunta tua. Hoje, por exemplo, lá no oeste do Paraná, que já está em colheita, tudo parado as máquinas, muita chuva ali na região de Cascavel, Toledo, Palotina, toda aquela região de Marechal Cândido Rondon, a região de Foz do Iguaçu, toda essa parte do oeste do Paraná, parte do sudoeste, mas as áreas do oeste que estão em ponto de colheita, hoje parada a colheita, justamente pela chuva. Mas, em princípio, se as chuvas forem curtas, não ficar muito tempo com chuva, não vai causar problema nenhum. A única coisa que atrasa um pouco mais a colheita, e nós vamos concentrar a colheita aí depois da metade do mês de junho, agora em diante, como a gente já estava falando, depois do dia 25 de junho
até 25 de julho, nós vamos ter o pico da oferta e o pico da colheita. E é nesse momento que o produtor tem que estar preparado, talvez a cotação caia, né? Porque vai ter muita oferta e o comprador vai levar da mão para a boca. É isso que a gente acredita que vai acontecer. Tá certo. Vlamir Brandalize, cumprindo o nosso horário aqui para o senhor sair para o aeroporto. Muito obrigada pela sua participação, Vlamir. Bom retorno. E amanhã o senhor volta conosco. E lembrando que amanhã é o quê? O nosso hashtag Sextou aqui, que a gente tem as informações do mercado da soja, mercado do milho, mas também arroz e feijão. Vlamir, obrigada, viu? É isso aí, até amanhã. Amanhã feijão e arroz. E amanhã nós vamos lá para Santa Catarina falar de arroz lá para os produtores da região de Turvo. Fazer um convite aqui. Produtor da região sul de Santa Catarina, Araranguá, Turvo, toda aquela região. Vamos estar em Turvo fazendo uma palestra amanhã à noite com o foco no mercado do arroz, que vem pela frente. E amanhã a gente dá um spoiler aí no tempo e dinheiro do mercado do arroz. Até amanhã. Obrigada, Vlamir. Bom retorno. Até amanhã. Bom, para a gente fechar as nossas cotações lá no mercado internacional, vamos agora mostrar os preços do trigo lá na Bolsa de Chicago. Nesse instante, com leve alta também, a gente está falando do julho 25 a 5,44,50, o setembro a 5,58,75, o dezembro a 5,80,50 e o março 26 a 5,99,75 também. Mercado aí subindo mais de 1 ponto no pregão desta quinta-feira. Bom, e agora tem a participação de vocês aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Hoje eu estou de olho nos comentários aqui no nosso YouTube. O Delmar está falando boa tarde, 42 milímetros de chuva na região de Porto União, em Santa Catarina. O Elisandro falando 140 milímetros já em Medianeira, também lá no estado do Paraná. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, choveu à noite, mas vamos em frente. O Jânio Zeferino participando conosco também, mais um dia de tempo firme lá em Brasília. O Cláudio, boa tarde, aqui na Fazenda Conquista, choveu 110 milímetros até agora, vamos em frente. O Clélio Montini para falar boa tarde a todos, estou em Belo Horizonte e aqui o tempo está ensolarado, 25 graus, vamos em frente. A Fabiana também, lá da região de Piratini, falando ótima tarde a todos do agro. Piratini, no Rio Grande do Sul, 15 graus Celsius, amanheceu com muita cerração. O sol recém apareceu lá na região, vamos em frente. Já o nosso amigo José Ruiz falando boa tarde, na região de Nova Ubiratã, lá no estado de Mato Grosso, 32 graus Celsius nesse momento, tempo aberto, calor ainda lá no estado de Mato Grosso. E o Kozak Filho falando para cima, seu João. Em frente, amigos, e nós continuamos a lutar aqui. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou seguir de olho aqui nos comentários, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e, na sequência, então, a gente vai trazer as informações do clima. Lembrando que nós temos vários registros para compartilhar com vocês também dessa queda de granizo em muitas localidades do sul do Brasil. Então, continue conosco, é um instante só. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você.
Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 5 de junho de 2025. E agora sim, nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Bom, nosso primeiro destaque de hoje é uma notícia da Investing, já na tela aí para vocês. Chuvas acima da média deverão beneficiar a segunda safra de milho do Brasil, diz Earth Daily Agro. De acordo com essa empresa especializada, então, nesse monitoramento das áreas agrícolas, que utilizam, inclusive, dados de satélite, afirmou, então, que as precipitações ajudarão principalmente as plantações que já estão na fase de enchimento de grãos, mas a gente fica de olho aí, porque conforme a gente acabou de conversar com Vlamir Brandalize, essa chuva, principalmente lá no oeste do Paraná, pode, então, nesse instante, dificultar um pouquinho essa retirada do milho do campo, atrasar esse trabalho de colheita. Nesse momento, a gente vai continuar monitorando. E por falar em chuva, nós tivemos chuva forte e queda de granizo também lá na região de Bossoroca, lá no Rio Grande do Sul. A gente vai mostrar agora para vocês, mas são vários registros que nós recebemos aqui, mas vamos começar com a região de Bossoroca. Realmente impressionante, principalmente o tamanho dessas pedras. A gente tem até algumas imagens, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar, mas esse é um cenário que também se repetiu lá na região de Xanxerê, lá no estado de Santa Catarina, e a gente também tem um registro. Inclusive, nós temos uma imagem também com esse tamanho da pedra. Reparem o tamanho da pedra comparado à mão aí na imagem, realmente impressionante. Na região de Chapecó e também na região de Ceará, nós também tivemos essa queda de granizo e também essa chuva forte. A gente vai acompanhar agora. Olha aí, ó. Olha só. Deus do livre. Não dá nem pra ver isso, cara. E nós também temos algumas imagens lá da região para compartilhar com vocês também. Realmente impressiona a quantidade de granizo que caiu em muitas regiões do sul do Brasil ontem. Essas são da região de Perosa, nós temos mais imagens também para compartilhar com vocês. Ontem à noite também recebi imagens da região de Fraiburgo, lá no estado de Santa Catarina. Reparem a quantidade de granizo que nós tivemos ontem em muitas localidades. Inclusive, se isso aconteceu também aí na sua propriedade, compartilhe aqui conosco essas informações. Bom, além disso, nós temos também essa chuva forte de hoje de manhã na região de Coronel Vivida também para compartilhar com vocês. É isso que a gente vai acompanhar agora. Olha, Nico, as lavouras ficou tudo branca. A aveia detonou tudo a aveia ali, ó. Olha. Tá tudo branco. Para baixo, para lá, olha.
E agora já derreteu as pedras. Tudo pedra graúda. Tudo pedra tamanho de uma bulica, mais ou menos. Na frente do barracão, será que dá no barracão e volta e cai, né? Mas olha para o campo ali, a comunidade. Ó, a aveia detonou tudo, nono. O milho, tinha milho, foi tudo pro pau também. Vai. A aveia só ficou só o chão. Olha aí, ó. Essa é neve, ó, meu Deus do céu. Realmente imagens impressionantes também, reforçando, né? Até porque nessa quinta-feira a gente ainda tem esse alerta de queda de granizo em muitas regiões. Se isso acontecer também aí na sua propriedade rural, compartilhe aqui com a nossa equipe do Tempo e Dinheiro. Bom, dando sequência aqui, nós temos um destaque da Climatempo já para compartilhar com vocês também, falando de perigo, né? Temporais e ventos fortes previstos também para o sul do Brasil ao longo dessa quinta-feira, então já fica aí o nosso alerta. E a revista Oeste também confirmando essa informação. Frente fria provoca risco de granizo nesta quinta-feira, especialmente no sul do Brasil. Claro que nós estamos atentos a essas informações e, além disso, nós também estamos acompanhando essa chegada dessa nova massa de ar polar para o sul do Brasil a partir do domingo, dia 8 de junho. Inclusive, nós temos um mapa já para compartilhar com vocês aqui, mostrando como é que vai ficar a temperatura. Tudo isso que está destacado em azul no mapa significa temperaturas muito abaixo da média. Então, assim como a gente já vem reforçando, a gente tem principalmente região sul do Brasil, mas destaque ainda para o estado de Mato Grosso do Sul, nós temos o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, também até algumas localidades da Bahia. E importante reforçar também que ontem nós mostramos uma outra imagem aqui no Tempo e Dinheiro. Segundo ainda informações da Climatempo, as temperaturas vão ficar mais baixas até na região norte do Brasil. Então, estejamos preparados para a chegada dessa nova massa de ar frio também. Enquanto isso, nós temos informações direto do Notícias Agrícolas aqui para compartilhar, falando exatamente sobre isso. Climatempo, segunda onda de frio do ano, pode ocorrer já neste final de semana e se estende até o dia 14 de junho. Junho começou com mudanças bem importantes e significativas no tempo sobre vários estados do centro-sul do Brasil também, aí para a gente ficar atento. E já que nós estamos falando aqui dessa previsão climática, vamos ver como é que estão as chuvas nesse instante no Brasil. Reparem, nosso grande destaque hoje, o estado do Paraná. Então, essa chuva forte sobre boa parte do estado do Paraná. Estado de Santa Catarina também chovendo bastante nesse momento, e a gente tem algumas localidades também do estado de São Paulo com essa chuva. Além disso, chuva passando ali pelo estado de Mato Grosso do Sul, algumas localidades de Mato Grosso e também no estado de Goiás, além de algumas localidades ali da região norte do Brasil, principalmente sobre o estado de Roraima. Bom, agora a gente vai ver como é que ficam as chuvas no Brasil nos próximos dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 6 ao dia 12 de junho, conforme a gente acompanha no mapa, teremos muita chuva ainda na região sul do Brasil nos próximos dias. Destaque ainda para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o estado do Paraná. No sábado, essa chuva ela dá uma trégua, mas ela começa a aumentar esse volume acumulado. Lembrando que até domingo, dia 8 de junho, esse volume acumulado de chuvas no sul do Brasil deve superar 150 milímetros. Nós vamos começar a próxima semana, dia 9 de junho, ainda com muita chuva, principalmente no estado do Paraná. Destaque também para essas chuvas no estado de São Paulo e chuvas também ali no sul de Minas Gerais. A partir de quarta-feira, dia 11 de junho, essa chuva cessa no centro-sul do Brasil. Nós teremos algumas chuvas pontuais ali ainda sobre algumas localidades do estado de Minas Gerais, mais ao sul do estado da Bahia, e esse maior volume de chuvas ele vai ficar concentrado na região norte do Brasil. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. De hoje até o dia 9, que vai ser ali segunda-feira, nós temos o quê? Uma excelente chuva aqui no Paraná,
parte de Santa Catarina, um pouquinho no Rio Grande do Sul, Paraguai, Mato Grosso e São Paulo. Essa região aqui, principalmente aqui, ó, daqui para cima, parte do Paraguai, Mato Grosso e São Paulo, sul de Minas e Rio, não é época de chover muito. Tu vê que nesses dias aqui vai chover de 25 até mais de 100 milímetros nessa parte aqui do sudoeste e oeste do Paraná. Santa Catarina, uma parte já choveu hoje e uma pequena parte vem agora no sábado. Aqui no Paraná é hoje e também no decorrer do sábado para domingo. São dois eventos de chuva, um agora e um no fim de semana. Mato Grosso do Sul também. No Rio Grande do Sul chove pouco aqui na parte sul. No sudeste, a chuva fica aqui no sul de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Nessa área aqui, tempo seco e nas outras áreas também com condições de tempo mais para tempo seco no decorrer aqui do centro do país, com pouca chuva, que é o normal nessa época do ano. Vindo aqui para o Nordeste, nós temos sol, nuvens e chuva, pegando aqui a Cealba, o litoral agreste de Pernambuco, da Paraíba, e aqui para cima nós temos o quê? Condições de tempo também com alguma chuva normal da época do ano. O normal nessa época do ano, até meados de setembro, é o quê? Norte, sul e leste, normalmente com chuva. Nos 15 dias também, ó, a chuva se concentra aqui ao norte do Equador, aumenta aqui na região do Acre, um pouquinho na Bolívia, aqui uma friagem que vai ter. Entre semana que vem, entra aqui o ar frio, traz alguma chuva aqui, eu acho que terça ou quarta-feira, pouquinho. Aqui nós vamos ter o quê? Ó, condição de chuva, especialmente no Paraná, onde pode chover bastante. Ó, toda essa região aqui do centro-oeste e sudoeste, chuvas de 120 a quase 200 milímetros em 15 dias. São duas etapas, uma agora até o fim de semana e a outra no final da próxima semana. A chuva também se expande aqui para o Rio Grande do Sul. Isso aqui pode atrapalhar o andamento do plantio, condução, tratamento dos cereais de inverno, bom para a fruticultura, porque fica um clima mais frio, mas favorece a doenças relacionadas à umidade e temperatura baixa. Hortas, a parte do fumo também, transplante para fumo fica um pouco mais difícil. Enfim, excesso ou falta nunca é bom. E vamos ter um excesso nessa região. O lado positivo é que vai melhorar a vazão do Rio Iguaçu, do Rio Paraná até Itaipu e do Rio Paranapanema. Chove bem também no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e Rio, numa época que normalmente não chove muito nessas regiões. E aqui no norte do Nordeste, no leste do Nordeste também. Vamos ter uma boa chuva aqui no leste da Bahia, Cealba, Pernambuco, Paraíba e litoral aqui do Rio Grande do Norte. Na anomalia, nós temos o quê? Uma anomalia bem positiva aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, principalmente Paraná, Norte, Santa Catarina e Paraguai. Não é comum essa situação nessa época. Grande parte do Brasil normal, um pouquinho abaixo aqui, um pouquinho abaixo nesse canto do Nordeste. E na temperatura nós vamos ter o quê? A entrada continua um período de 8 a 15, vai durar mais, né? Mas o frio chega com força aqui, ó, todo o centro-sul do Brasil, principalmente o sul. Vamos ter bastante frio, o frio entra nesse fim de semana, principalmente domingo para frente, e toda essa região aqui vai ter temperaturas baixas, pegando Mato Grosso do Sul, a friagem avança lá para cima e depois avança lá para o Nordeste. Então vamos ter temperaturas abaixo de zero no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nas áreas tradicionais e até um pouquinho fora, região de Palmas, talvez Guarapuava, alguns pontuais do oeste, meio oeste, centro, norte de Santa Catarina e principalmente na Serra, no topo do Rio Grande do Sul, na campanha, geada em vários pontos do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, pequena chance de pegar um outro pontinho de milho safrinha no centro-norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, um ponto ou outro em São Paulo também. No momento, nada assim significativo. Cana-de-açúcar, café, só frio, mas já vai baixar a temperatura de domingo para frente. E alguma ressaca no nosso litoral também. Quem sabe até traga tainha. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Coutinho. Só para reforçar duas informações importantes, ainda nós teremos muita chuva no sul do Brasil e também na região norte. E além disso, reforçando, né, a chegada desse frio aí a partir do domingo, dia 8 de junho. Importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Bom, eu já vou chamar Sérgio Braga aqui, porque nós temos agora a entrevista ao vivo com o Dr. Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, né, Sérgio?
Exatamente para falar sobre uma assembleia realizada aqui em São Paulo, na capital paulista, na Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Segunda-feira, uma assembleia, uma reunião extraordinária, marcada por muita segurança, tumulto, visando exatamente excluir ou expulsar Paulo Junqueira do quadro de associados, conselheiros da Federação da Agricultura, a FAESP, aqui de São Paulo. Para Ribeirão Preto, nós vamos agora conversar com Paulo Junqueira, saber detalhes do que aconteceu nessa Assembleia e o que vem pela frente a partir de agora. Paulo Junqueira, prazer em tê-lo conosco aqui, tudo bem? Sérgio, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer sempre estar no programa Tempo e Dinheiro. Muito obrigado. Bom, o que ocorreu nessa reunião foram 160 associados ou conselheiros reunidos, visando, entre aspas, excluí-lo, expulsá-lo da associação. Isso foi realmente concretizado. E por quê, presidente? Bom, Sérgio, na segunda-feira, dia 2, né? Dia 2 de junho agora, próximo passado, né? Há 4 dias, eu me desloquei para São Paulo. A semana passada eu estava em Fortaleza, né, com o presidente Bolsonaro. No sábado e no domingo eu tive também compromisso próximo a Resende, no Rio de Janeiro. E me desloquei no domingo. Fiz questão, inclusive, de ficar no mesmo hotel que a Federação da Agricultura deveria convidar todos, né? Eu sou excluído até deste convite de ficar no hotel Gran Corona, o hotel que eles pagam lá a estadia, pagam as despesas para os presidentes do sindicato. Então eu fiz questão de me hospedar neste hotel de domingo para segunda. Cheguei no final da noite em São Paulo, no domingo, e também Araraquara, né? O representante de Araraquara também esteve lá no mesmo hotel. Araraquara, que é uma cidade também de extrema importância no nosso estado, para a citricultura como cultura principal, dentre tantas outras, né? E nós jantamos no hotel e aproximadamente 60, 70 presidentes de sindicatos, né? Representantes desses sindicatos, ou presidentes ou delegado, né? Que é quem vota na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Essa Assembleia Extraordinária de segunda-feira, ela foi convocada pelo presidente subjúdice, né, o Tirso, exclusivamente para tratar da minha exclusão do Conselho de Representantes da FAESP, né? É um conselho formado por um representante de cada sindicato do Estado, aproximadamente 240 sindicatos no nosso Estado, compareceram 160. Na sexta-feira, eu achei por bem oficiar a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, porque havia uma movimentação, não só em Ribeirão Preto, como em Araraquara, de pessoas que se dispuseram a se locomover até São Paulo para prestar apoio, solidariedade e também pedir eleições já, um fora Tirso, né, da presidência da FAESP. A gente acreditava que aproximadamente 40, 50 produtores estariam à frente da sede da FAESP, né? Então foi essa a notificação que eu fiz para que a Polícia Militar mandasse uma viatura para garantir lá a ordem, né? E não tivesse nenhum tipo de bagunça, alguém que pudesse ser algum infiltrado, que pudesse eventualmente causar algum tipo de transtorno. A nossa surpresa, Sérgio, foi que logo pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, até um pouco antes, algumas dezenas de viaturas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo estavam presentes. Eu, quando cheguei, imediatamente eu procurei quem era o responsável, né, um inspetor, né, comandando ali o local. Eles estavam preparados para uma guerra, tá? Com escudo balístico, bomba, fuzil, uma coisa realmente muito interessante. E eu comentei com o inspetor, falei: olha, inspetor, eu sou aqui a pessoa que deve ser aí o excluído aqui hoje dos quadros da federação, e fiz um ofício para a Polícia Militar. Eu, como tenho um relacionamento muito grande com o vice-prefeito de São Paulo, entrei em contato com o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, expliquei para ele a situação. Ele parece que falou com o representante da Guarda e disse que com certeza não haveria problema nenhum. E, inclusive, estava um aparato da GCM muito grande, que isso aí
estaria até desguarnecendo outros locais da capital, que não haveria nenhuma necessidade de ficar aquele aparato policial ali no local. Eles entenderam, sem dúvida alguma, avaliaram e viram que realmente não havia necessidade e ficaram lá 3 viaturas de uma polícia especializada, né, de uma guarda especializada, para que se houvesse algum tipo de transtorno, eles estavam prontos a intervir. Na sequência, eu notei a presença de um coronel aposentado da Polícia Militar, com quem eu já tive alguns embates aí outrora, e que também outrora, mas se você entrar hoje, por exemplo, no LinkedIn dele, consta lá ele como assessor especial do presidente subjúdice, Tirso Meirelles, né? Eu fui questionado pela GCM, pelo comandante local, porque haveria uma viatura de São Roque, município distante 70 quilômetros de São Paulo. Eu falei, olha, não tenho a menor ideia. Talvez algum presidente do sindicato, alguém lá tenha pedido para que a guarda o acompanhasse, né? Para fazer a proteção dele. Mas ficou o dito pelo não dito. Entramos para a Assembleia, né? Subimos lá para o salão onde ia ser realizada a Assembleia. Tive uma grata surpresa, uma surpresa que me deixou realmente até comovido, mas muito feliz, a chegada do deputado estadual Lucas Bove, que no nosso estado, para mim, ele é o deputado que representa o agro, vem fazendo um trabalho excepcional no nosso estado em defesa do agro, em defesa da educação, em defesa da força pública, e ele parece que entrou em contato com o pessoal lá da FAESP e pediu para se manifestar. Ele começou a manifestação dele, Sérgio, inclusive elogiando Fábio e Tirso Meirelles, né? E quando ele entrou na questão Paulo Junqueira, que ele achou que era um absurdo o que estava acontecendo, esse coronel mencionado, ele foi até o Lucas para arrancá-lo, tirou o microfone das mãos dele, e isso causou um tumulto, não havia a menor necessidade disso acontecer, causou um tumulto, esse tumulto causado exclusivamente por esse cidadão, Coronel Sardilli, que nem lá deveria estar, porque ele havia me informado que não está mais na FAESP. Se não está mais na FAESP, você está fazendo aqui. Na realidade, ele tumultuou o local, não havia ainda iniciado a Assembleia Geral, né, extraordinária, tiraram o Lucas do recinto. Eu também não vi mais a presença do coronel, que eu havia dito, inclusive, que ele não deveria estar lá, primeiro por não fazer parte dos quadros da FAESP, segundo porque não é absolutamente nem presidente, nem delegado e não representa nenhum sindicato. Inclusive a gente, quando vai entrar lá na federação, até a última assembleia, eles exigem que a gente deixe o celular. Ele estava com o celular, eu a partir da última assembleia achei isso um absurdo, inclusive eu disse que só deixaria o meu telefone celular, que contém sem dúvida alguma, muita coisa privada, particular, só deixaria se fosse obrigado. Então, a partir da última assembleia, né, foi que eu não deixei mais o meu celular nas mãos lá da segurança do pessoal da FAESP. Bom, se iniciou a Assembleia Geral, sem dúvida alguma, eu já sabia do resultado, né, e o Tirso, ele começou a Assembleia e dizendo que não ficaria para presidir por motivo de foro íntimo. Então, há muito tempo que ele está lá, seja vice-presidente da FAESP ou seja presidente, eu ainda não tive o Tirso presidindo uma Assembleia Geral, nem ordinária, nem extraordinária. Então, ele passou a palavra lá para o vice-presidente, que é o Ciro Pena, aqui de Barretos, e a partir daí o desembargador aposentado, doutor Armando, que era quem presidia essa comissão processante, detalhe, né, uma comissão processante que é contratada pela FAESP, né? Não sei se há algum tipo de salário, quanto eles ganham, porque se tivesse transparência também a gente teria acesso a essas informações. Eu quero voltar um pouquinho na minha hospedagem no Hotel Gran Corona, porque quando eu cheguei no hotel foi muito interessante, Sérgio, que em cima do balcão da recepção estavam lá a lista de hospedagem, inclusive 57 presidentes de sindicatos rurais, excluído Ribeirão Preto, excluído Araraquara, excluído
quem faz oposição. Quem faz oposição não tem absolutamente nada, nem reserva, nem pagamento de nada efetuado pela Federação da Agricultura. Então, eu tive acesso a essa lista que estava em cima do balcão e essa lista chegou às mãos do jornalista do Ronaldo Knack, do Notícias Agrícolas. Ela está publicada numa notícia dele. Então, lá consta os 57 nomes que estavam com a despesa paga pela federação. Muito interessante chamar a atenção que está lá quarto duplo, quarto casal, duplo casal. A federação bancando essas despesas, pelo menos é o que consta desses documentos que estavam em cima da mesa do balcão do Gran Corona. Isso é uma barbaridade, é contra isso que eu venho lutando, contra a falta de transparência, contra a destinação dos recursos da FAESP, que é uma entidade privada, sim, mas se utiliza de dinheiro público, porque vem dinheiro do Senar. A principal parceria da FAESP, onde ela tem o maior recurso, é disparado a verba do Senar. Então, doutor Paulo, só não querendo interrompê-lo, mas interrompê-lo, o porquê dessa perseguição? O senhor já esteve, inclusive, conosco aqui, já conversou em outras ocasiões, ele sabe exatamente o motivo, mas queria saber do senhor por que o senhor foi expulso, excluído no quadro, né, da FAESP, né, e o que o senhor pretende fazer a partir de agora, porque o atual presidente está sob júdice, é isso? Exatamente, certo. O motivo da minha exclusão do Conselho, sem dúvida alguma, é uma barbárie. Porque tanto o pai, Fábio, que eu chamei de rei, né? Quanto o filho, príncipe, que eu chamei de príncipe, e agora ele se tornou rei, né? Houve lá uma transferência nessa capitania hereditária do pai para o filho. Então, um dos motivos é essa fala minha, que eu estou tentando exaustivamente participar de uma eleição. A gente teve as eleições da FAESP em 2023, eu entrei judicialmente com uma medida, anulei a eleição em primeira instância, eles conseguiram um efeito suspensivo, anulei a eleição em segunda instância por votação unânime, eles conseguiram novamente um efeito suspensivo. Esse processo está no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para julgamento, com ganho de causa em primeira e segunda instância. Então, eu venho lutando para participar das eleições e fazendo alguns vídeos dizendo isso que eu estou dizendo aqui nessa entrevista para você. Foi objeto de processo crime do Fábio Meireles, pai, e do Tirso Meireles, filho, contra a minha pessoa. Esse processo foi rejeitado, Sérgio, em primeira instância, foi sequer recebida a queixa-crime deles. Exatamente com as mesmas alegações feitas agora para me excluir administrativamente dos quadros da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Subiu para a segunda instância, eles tentaram a reconsideração disso em primeira instância, perderam também, foi para o tribunal, já tem parecer favorável ao Paulo, contrário a eles. Então, a única maneira deles conseguirem me excluir desse processo eleitoral é me excluindo dos quadros da federação, do conselho, porque eu deixando de ser conselheiro, eu também tenho algumas... ocorre, sem dúvida alguma, que eu deixo de poder de participar das eleições. Então foi a maneira que ele, Tirso, presidente do Júdice, encontrou, e por óbvio que há uma dependência total em relação dos sindicatos em relação à federação, dos 160 que compareceram, de 240, compareceram 160. Quem não foi, por óbvio que não concorda com a minha exclusão. Então são 80, aproximadamente. Dos 160, nós tivemos 145 votando para que eu fosse excluído, concordando com o parecer da comissão processante, né? Que são 3 pessoas, um procurador do Estado, do município aqui de Ribeirão Preto, Dr. Félix Sabino, um procurador de justiça aposentado, que é o Dr. Arthur Miliari, e um desembargador aposentado, que é o Dr. Armando. Fui tratado com respeito por eles, tá? Se bem que no relatório deste promotor, ele, por conta dessas falas minhas, ele acaba comigo. O que não houve na justiça, onde tem contraditório,
eu tenho tido ganho de causa e êxito. Ali não há contraditório. Eu tive 10 minutos, Sérgio, para me defender na Assembleia de uma acusação de 30 laudas. Então é muito parecido, na minha opinião, com o que vem acontecendo a nível federal. Por exemplo, o nosso presidente Bolsonaro já está condenado, não tem o que fazer. Por mais que você, dentro do STF. Então ali nós temos um STF caipira, para que você mais ou menos faça uma analogia. O que é que nós vamos fazer, Sérgio, em relação a essa decisão? Vou fazer tudo o que for possível. Por exemplo, cabe recurso para o Tirso. Eu vou entrar com recurso para ele, para ver se reverte essa decisão. Quer dizer, é óbvio que não vai acontecer nada. Doutor Paulo, só para poder finalizar contigo, o nosso tempo avançou, inclusive nós vamos falar em outras ocasiões sobre isso, né? Só para poder entender, quem nos acompanha país afora, o porquê dessa sua participação, né? Participar, é lógico, como candidato à presidência da FAESP, e há quanto tempo doutor Fábio, Tirso estão frente à entidade aqui em São Paulo? Só para poder finalizar contigo. É uma barbaridade, tá? Essa capitania hereditária, esse feudo. O Fábio Meirelles presidiu a FAESP por 48 anos e passou para o filho, que completa 2 anos agora em dezembro. Sendo certo que antes da presidência, ele também estava na direção executiva. Então, isso já se alonga por quase 60 anos. É uma barbaridade, realmente um escárnio, que eu não concordo, lutei contra isso, vou continuar lutando. E se não tiver jeito, viu, Sérgio? A gente está vendo uma saída ali, inclusive, de eventualmente montar uma nova federação composta exclusivamente por produtores rurais. Hoje lá eu estou vendo que está completamente desvirtuada a Federação da Agricultura, dirigida por pessoas que não sabem a diferença aí de se a banana dá encaixe, se a banana dá enterrada, enfim, mais ou menos é por aí, Sérgio. Tá certo. Portanto, há a possibilidade da criação de uma nova entidade representativa dos produtores aqui no estado de São Paulo. Paulo Junqueira, muito obrigado. Em breve a gente retoma esse contato. Prazer em falar contigo mais uma vez, viu? Eu é que agradeço, viu? Muito obrigado a vocês. É muito bom a gente estar com um jornalista sério e com gente séria que faz um programa que a gente faz questão de assistir. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. E deixar bem claro aqui também a todos que nos acompanham que eu entrei em contato logo pela manhã com a assessoria de imprensa da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo e estamos aqui também reforçando o convite para que a diretoria, né, o Tirso, o presidente ou alguém da diretoria possa se manifestar nesse caso, principalmente em relação aos depoimentos, às declarações de Paulo Junqueira e a exclusão do quadro de conselheiros da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo. Portanto, FAESP, o espaço também é de vocês aqui. Fernanda Custódio, devolvo para você em Campinas, né? Tem tensão no ar. Tem. E tem muita informação ainda para a gente passar aqui, Sérgio. Inclusive, agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Cotações na tela já, segundo o levantamento do CPEA e também do time do HF Brasil. A gente começa hoje com leite, referência abril 25 em R$ 2,80 o litro no Paraná. Ovo branco, FOB, caixa com 30 dúzias em R$ 162,93 na região de Bastos, São Paulo. Cenoura, preço ao produtor, verão suja, caixa de 20 quilos em R$ 18,75 lá na região de Irecê, lá na Bahia. Enquanto isso, tomate, preço ao produtor, salada longa-vida AA, caixa aberta, R$ 87,50 em venda nova do imigrante. E para a gente fechar, laranja indústria, caixa de 40,8 quilos em R$ 45,15, também referência aqui para São Paulo. Bom, quinta-feira é dia de destaque da LS Tractor e a gente vai acompanhar agora um bate-papo exclusivo. Frederico Olive conversou com o cantor Leonardo, que falou, inclusive, sobre a sua relação com o agronegócio e também sobre essa parceria com a LS Tractor. A gente vai acompanhar agora. Segundo ano dessa parceria maravilhosa, Leonardo. Show de bola! Eu sou muito feliz de ser brasileiro e poder dizer que o nosso país é um dos maiores produtores do agro do mundo e está aqui, participando no meio de vocês aqui, só plantador de soja, milho, gergelim, arroz, e algodão e outras coisas lá, milho. E tudo isso com muita tecnologia, né? Muita tecnologia, chegou a tecnologia
né, e chegando cada vez mais. Hoje, a LS Tractor traz uma tecnologia muito grande para o homem do campo, até para o homem urbano também. Tem tratores pequenos de todos os tamanhos que você quiser. E eu, como cantor, antes de cantar, eu era o quê? Eu era produtor rural. Depois que eu conheci a LS Tractor, eu acabei virando plantador de soja, de milho, algodão, gergelim, pensando em plantar arroz também. Voltar no meu passado, da minha infância, né? Ainda aquela média juventude ali de 15 a 20, para trás, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Você era tomateiro, né? Plantador de tomate, pepino, pimentão, repolho, couve, feijão verde, cenoura, beterraba, plantava tudo. E agora você é um apaixonado por essa marca fantástica, que tem tecnologia sul-coreana e o coração é brasileiro. Sempre. Sul-coreana tecnologia, o coração 100% brasileiro. Eu trabalho nesse meio há muitos anos e foi a primeira marca de trator que veio nos procurar se a gente tinha o interesse de fazer uma parceria. Cara, mais do que rápido, eu falei que faria parceria. Por quê? Porque tá no sangue, tá na minha vida. Não, quantas vezes já andei de trator, já trabalhei em cima de trator. Então, cara, parceria maravilhosa. E eu sei que lá na sua fazenda, quando você tá lá de folga, você gosta de chegar junto ali das máquinas, de olhar as coisas funcionando. Eu gosto porque são as máquinas maravilhosas, as máquinas tudo, né, zero bala. Então eu vou lá vigiar minhas máquinas, olhar a LS Tractor, como é que tá, tem trator de todos os tamanhos. Inclusive esse trator menor aí, cara, é um sucesso, cara. Tem, para todo canto da fazenda, precisa de uma máquina. Precisa de uma máquina, é isso aí. Então temos todas as marcas da LS Tractor lá na fazenda de Goiás, na fazenda do Tocantins, e cada vez a gente crescendo mais. Eu cheguei na porta, fiquei até assustado e feliz ao mesmo tempo, de ver tanta gente nos esperando para que a gente fizesse foto, né? E parabéns a LS Tractor, a galera que realmente fez essa festa maravilhosa. E a gente espera estar aqui com o Leonardo de novo, certo, Leonardo? Se Deus quiser. Vamos lá, vamos junto. Amém, filho. Obrigado. Viu? Obrigado pela gentileza e força. Amém. Viva o agro brasileiro. Viva o agro brasileiro. Viva o agro. Amém. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. E agora nós vamos mostrar um trecho de uma conversa exclusiva que Sérgio Braga fez ontem com Desirê Brandt, ela que é da Notus Meteorologia, e ela falando que esse é um ano desafiador. Depois de passado o Laninha, nós vivemos agora um período de neutralidade que chama a atenção, e é isso que a gente vai acompanhar agora. Pois é, Braga, temos aí pela frente um ano desafiador. O último relatório do NOAA aponta agora para uma neutralidade climática. Tivemos um Laninha muito rápido, né, de tiro curto, como a gente conversava há algum tempo atrás, e foi isso mesmo. A gente sentiu rapidamente os efeitos do Laninha, foi lá em janeiro. Depois disso, o fenômeno já começou a sair de cena. Agora nós temos uma neutralidade climática que deve permanecer ao longo do outono e inverno. Está muito cedo para a gente bater o martelo para o segundo semestre, mas, ao que tudo indica, a gente vai seguir ainda com condições neutras, tá? Ou seja, a neutralidade deve persistir ao longo de todo o ano de 2025, pelo menos isso de acordo com o último relatório do NOAA. E mesmo que lá no final do ano tenha algum indício, seja de El Niño, seja de Laninha, os primeiros efeitos que nós vamos sentir ainda serão de neutralidade. Por quê? A atmosfera, ela não reage imediatamente à mudança na temperatura da superfície do Oceano Pacífico, tá? Lembrando que é no Oceano Pacífico que nós identificamos o El Niño, o Laninha e a neutralidade. O El Niño quando esquenta, o Laninha quando esfria. Então, essas variações de temperatura acabam influenciando o comportamento da atmosfera de uma forma global, até porque estamos falando do maior oceano da Terra, que é o Oceano Pacífico, né? Bom, e aí, com essa neutralidade climática, o primeiro desafio, Braga, é que nós não temos
a sensação que dá, né, quando fala neutralidade, que bom, é neutro, então não tem nada fora do normal, vai tudo seguir dentro da normalidade, não é bem assim, tá? O primeiro ponto é que nós não temos esse ano, especialmente para a safra de verão, nenhum vetor, nenhum padrão ah, determinando as condições básicas, né? Por exemplo, quando a gente fala de El Ninho, a gente sabe que chove mais no sul, chove menos, ou até a gente tem secas históricas no Nordeste por conta de El Ninho, no Mato Piba, e na porção central do Brasil, a chuva muitas vezes é irregular por causa do El Ninho. A gente conta também com a presença, né, de ondas de calor. E quando é Laninha, o risco de seca aumenta para o Rio Grande do Sul, a chuva aumenta para as áreas mais ao norte do país, tem risco de invernada entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, a gente tem ali alguns padrões já desenhados, né? Alguns cenários já desenhados ao longo que acabam prevalecendo ali ao longo da estação, né? Ao longo da primavera e do verão, durante a safra de verão. Quando a gente tem uma neutralidade climática, historicamente, a neutralidade ela não atrasa o início da chuva, tá? Para a safra. Inclusive, eu já adianto aqui que para os produtores ficarem atentos às primeiras chuvas, porque acabando o vazio sanitário, se seguir como os modelos estão indicando, Braga, teremos já umidade presente no solo, já teremos condições adequadas para lançar as primeiras sementes. Então, o pessoal vai estar ali, ó. Acabou o vazio sanitário, já vai ter semente no chão. Isso a gente não tem dúvida, né? Informações extremamente importantes, lembrando que esse conteúdo está exclusivo aí para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. E agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começando então com o preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, contrato julho 25 a 359,58, subindo mais de 3,89% nesse instante. Temos todos os vencimentos também. O julho a 359,45, setembro a 356,80, o dezembro a 352,05 e o março 26 a 347,50, mercado subindo quase 4% no pregão também desta quinta-feira. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, nossa referência, dezembro 25 a 434,30, mercado subindo mais de 4% e o março sem referência. Enquanto isso, a gente está de olho no preço do café robusta lá na Bolsa de Londres, também subindo 4.565,50. A gente está falando de dólares por tonelada, mercado subindo 2,53% nesse instante. Assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Bolsas se seguraram no pregão de ontem e hoje pela manhã registram uma boa alta, uma alta interessante nesse momento da gravação, algo que não se via há muito tempo, não é mesmo? A atenção está agora voltada para a força deste movimento de compra, pois são normais movimentos assim, mais agressivos, vindo de quedas relevantes. Lembrando que a arábica do topo até aqui registrou uma queda de pouco mais de 15%, enquanto que o Conilon ficou na casa dos 20% de queda. Em resumo, precisa se aguardar para saber se este movimento é apenas um respiro. É bem possível que seja o chamado voo de galinha. Pois bem, neste movimento de alta iniciado hoje, se ele continuar, o arábica precisaria romper de forma contundente a faixas dos 365 por libra na Bolsa de Nova York, enquanto que o Conilon precisaria romper os 4.700 dólares por tonelada. Aí, se esse rompimento ocorrer de forma contundente, aí nós poderíamos ter uma leitura de que as quedas realmente cessaram. E a gente poderia ter um bom repique de alta aí.
Do contrário, as compras de hoje podem apenas ser um respiro mesmo. E essa possibilidade nós não podemos descartar, porque isso é muito comum em movimentos vindo de quedas tão relevantes. Tá joia? Por hoje é só. Uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Opa! Agora sim, apertando o botão, Gleidson, a todos. O mercado do boi gordo dá sinais, sim, de recuperação nas negociações, principalmente em relação àquilo que está sendo pedido pelos pecuaristas, ou seja, a faca mudou de mão. Agora o pecuarista está um pouco mais retraído, a oferta um pouco mais restrita, e a indústria se vê obrigada a pagar pelos preços pedidos por parte dos pecuaristas em todo o Brasil. Na mercado lá da B3, mercado que a gente observa agora, inverteu mão, vinha operando com ligeira alta, inverteu mão agora, ajuste de posições, a realização de lucros também da alta recente. O junho recua agora 0,60% a 316,90, julho 325,20, agosto 327,75, setembro 331,90. Mercado físico, vamos lá acompanhar. 305,50 passa mais uma vez a referência São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, Triângulo Mineiro 287,50, Belo Horizonte e Norte de Minas Gerais 280,50. Tem mais praças de Minas Gerais na próxima, Sul de Minas 276, Tocantins ao Sul R$ 276 por arroba prazo, Tocantins ao Norte 278, média do estado do Rio de Janeiro 287,50. Hoje é a dobradinha de Isabela. Primeiro vamos a Isabela Zavati, direto CPE com o Mercado Boi Gordo. Olá, Isabela. Olá, boa tarde. Nessa primeira semana de junho, nossa equipe de levantamento tem acompanhado uma melhora da liquidez em relação às semanas anteriores. A nossa percepção é de que houve um aumento de procura pela parte compradora, mas os pecuaristas têm limitado um pouco o fechamento de negócios. Então, eles estão na expectativa de que ocorram novas altas para as próximas semanas e acabam segurando os animais. Temos acompanhado também que houve uma diminuição das escalas de abate e, devido à necessidade dos frigoríficos de negociarem no mercado spot, acabam ofertando entre R$ 5 e R$ 10 a mais no valor da arroba. Esse cenário, então, está tanto para machos quanto para fêmeas, e nos diversos estados analisados pelo CPEA. No estado de São Paulo, o indicador CPEA-ESAL, que saiu da casa dos 306 no início da semana e passou para 311,20 no fechamento de ontem. Então, apresentando uma alta de 1,6% em relação à terça-feira. Então, aqui no estado, estamos vendo negócios sendo realizados entre 305 e 320. O mercado da carne no atacado da Grande São Paulo também tem apresentado alta, Então, o mercado firme. Ontem, o fechamento da carcaça casada bovina foi a R$ 21,58. Então, um aumento de 0,61% em relação à terça-feira, e correspondendo então a um boi equivalente de R$ 323,70. Desejamos a todos ótimas negociações. Obrigado, Isabela. Isabela Camargo, agora direto de Bebedouro. Olá, Isabela. Bom, diante da pressão de baixa que a gente observava em relação ao mercado do boi gordo nas últimas semanas de maio, a gente observou também uma resistência por parte dos pecuaristas em negociar nesses patamares. Isso acabou gerando lentidão nas negociações. E isso resultou também em encurtamento das escalas de abate. Então, no início dessa semana, a gente ainda tinha uma lentidão, o mercado aguardando aí como se comportaria, e ao decorrer dos dias dessa semana, a gente viu um cenário diferente do que a gente via em maio. Então, preços mais firmes para a arroba do boi gordo, diante então desses pontos que eu destaquei para vocês. Escala de abates
mais curtas, diminuição no número de animais terminados, e do lado da demanda a gente tem uma melhora em relação ao escoamento no mercado interno, cenário comum aí para o período do mês que nós estamos, e no mercado internacional os embarques continuam em um bom ritmo. Então, na nossa expectativa, no curto prazo, é de que os preços continuem firmes diante desses pontos que eu elenquei para vocês aqui, e esse deve ser o cenário que a gente deve observar ao longo do segundo semestre. E aí aqui até vale a gente lembrar que para exportação a gente deve ter um volume maior, né, que no primeiro semestre, isso historicamente acontece. A gente entra num período de entre safra, então a gente tem uma diminuição aí no número de animais terminados, e esses fatores colaboram para esse cenário de preços firmes. No mercado interno também a gente deve ter uma melhora em relação ao consumo, que é o que acontece historicamente agora para o segundo semestre. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até uma próxima, Isabela. Agora com você, Fernanda, em Campinas. Obrigada, Sérgio Braga. Mais um dia com muita informação. A gente volta amanhã com mais conteúdo. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã, a partir de 12h30, estamos ao vivo com mais informações. Até lá. Tchau!